relação à marginalização que as mulheres foram vítimas ao longo dos séculos, acabou por, enfim, germinar movimentos que defendem claramente a mulher e fazem questão de mostrar que ela tem que ser autónoma na sua vivência e poder, em consequência disso, também ser feliz. Que é legítimo, que é normal, até aqui não temos problema. Mas o problema é que, com essa emancipação que se fala da mulher, acabou por criar também uma ruptura no seio familiar. Porque, se forem ver, desde, enfim, finais do século XIX e depois do século XX nos nossos dias, é verdade que muitas dessas pretensões legítimas da afirmação dos direitos de igualdade entre a mulher e o homem deu benefícios à mulher. E esses benefícios é de louvar. E aqui não estou para contrariar esses benefícios. O que eu quero mostrar é que, a par deste princípio enfatizado da igualdade, da emancipação, da autodeterminação da mulher, isso também acabou por criar uma ruptura no seio familiar. Porque, se forem ver os levantamentos, os dados que nós temos hoje, se nós compararmos o conceito da família, como é que era a família anos atrás, já nem vou dizer século, vamos ver que hoje em dia a família se tornou mais vulnerável. E parte significativa dessa vulnerabilidade tem a ver também, de alguma certa forma, com a emancipação propalada da própria mulher. Porque não só, inicialmente, os movimentos sufragistas que defenderam e bem a emancipação da mulher no que toca ao trabalho e a sua autodeterminação, mas os neofeministas acabaram também por criar uma aversão no que toca ao próprio casamento, no que toca ao próprio cuidado doméstico, enfim, que se espera das boas mulheres, das mulheres virtuosas, e o repúdio, digamos assim, aquilo que é um modelo milenar secular da própria convivência entre o homem e a mulher, nomeadamente no que toca à autoridade. Hoje em dia, se forem ver numa perspectiva secular, terão muitas dificuldades de ver famílias seculares a questão da autoridade, porque há aqui um protagonismo de ambos os lados. Quer dizer, o homem reclama essa pretensão, tendo em conta a tradição, de que ele é o chefe da família, e a mulher nega essa autoridade por causa da sua emancipação e reclama também a questão de ser chefe da família ou ser autónoma e poder decidir a revelia em muitas situações do seu próprio marido. Ora, todas essas tensões criam aqui uma situação de não sã convivência no seio familiar. Esta é a razão pela qual há muito divórcio que nós vamos assistir e também que vem minando as próprias congregações, porque há aqui uma questão de papel, inversão de papéis. Ninguém sabe qual é o seu papel na família e isso tudo tem sérias implicações. O objetivo aqui não é de estar a apontar, por exemplo, ou censurar que os movimentos feministas, as pretensões que fazem, é errado, não é isso. O que eu quero mostrar é que, apesar de muitas das legítimas pretensões que eles reclamam, acabaram também, de alguma certa forma, de ignorar certas facetas que são muito importantes na família. Como eu estava a dizer, a mulher, e todos por experiência sabem, que é um equilíbrio da própria família. E este texto aqui demonstra-nos essa importância, como é que a mulher pode contribuir para a edificação da própria família. Esta é a razão pela qual essa mulher é apelidada da mulher virtuosa. Mas, curiosamente, esta mulher que é, enfim, traçada aqui, foi a própria mulher que deu esses traços da própria mulher. Ou seja, é a mulher que está a avaliar ou que está a destacar uma outra mulher como sendo característica especial que o seu filho devia seguir. Repare, nós começamos aqui de uma mãe que fala para com o seu filho, logo no versículo inicial, do capítulo 31. Quer dizer, o conselho, o rei aqui Lemuel, que muitos teólogos entendem que aqui que é Salomão, embora há divergências, porque outros entendem que é um príncipe, um rei das zonas das Arábias, que entretanto teve contato com o Evangelho, e por fim a sua mãe vai lhe dando, enfim, orientações. Mas este pormenor é irrelevante. O que é relevante aqui, importante salientar, é que nós estamos perante uma mãe zelosa, como se pode esperar de qualquer mãe, zelosa, que está preocupada
com a vida do seu filho e com o próprio futuro do seu filho. Esta é a razão pela qual vai dando-lhes conselhos. Aliás, isso também é normal. Todos aqui têm mãe. Ninguém tem mãe porque nasceram de mulher. Eventualmente poderão não ter porque já não está, por motivos vários, e um dos motivos é o próprio falecimento. Mas nós conseguimos guardar os ensinamentos que a nossa mãe nos legaram. Além disso, mesmo aqueles que têm ainda mãe, que já são crescidinhos, que são homens, vão sempre ouvindo, enfim, conselhos das suas próprias mães, porque as mães preocupam sempre com os filhos em qualquer fase da faixa etária que os filhos têm. E têm o dever, por experiência, por maturidade, por sabedoria, tentar demonstrar. Embora nem sempre aceitamos de bom grado, porque, enfim, achamos que se calhar seremos mais. E às vezes também há mães que são demasiadamente chatas, que não dão assim, enfim, espaço para os filhos. Mas isso tudo tem uma finalidade, é a preocupação. Pronto, a pessoa também tem que ter capacidade de compreender. A preocupação é que está subjacente em última instância, a preocupação e o amor. Porque quem preocupa também, enfim, zela e às vezes até demasiadamente. Mas nós vemos aqui uma mãe que está a aconselhar o seu filho já príncipe, um homem já, com responsabilidade governativa, que é um rei, que já está a governar. Mas mesmo assim, a mãe está ali a dar conselhos. Logo nos primeiros versículos, diz assim, palavras de rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Ou seja, nós vemos aqui o ensinamento que podia ser do passado, mas que vai, enfim, perpetuando, porque as mães não ensinam só uma vez, vai reiteradamente ensinando os seus filhos. Por isso, há aqui essa descrição. E depois, no versículo 2, diz que escuta bem, meu filho, fruto do meu ventre, filho que pedi nas minhas preces. Ou seja, normalmente é muito comum, as pessoas às vezes que ainda não têm filhos, ou que não têm experiências de serem, enfim, mães ou pais, podem honrar por antecipação. Há pessoas que já desde a adolescência ficam, enfim, mesmo que não sejam crentes a orar, mas já começam a idealizar como é que pretendem que seja o seu filho, etc, etc. Quer dizer, isso está tanto numa compreensão de mulheres como de homens. E é normal. Quer dizer, as pessoas terem essa questão. Mas com uma ênfase mais acentuada, porque a mulher acaba sempre por encarnar este desejo maternal, mais bem acentuado do que propriamente o homem. Mas aqui ele mostra o filho, quer dizer, ele está a falar aqui o filho que ele desejou, fruto do meu ventre, filho que eu pedi nas minhas preces. E depois ele vai começar com os conselhos. O primeiro conselho aqui é uma isca muito mais fácil, das mulheres. Esse é um caminho muito fácil para as mulheres, que os homens caem rapidamente. O homem pode até ser muito ajuizado, muito certeiro, mas se encontrar com uma mulher astuta, aliás, também nós vemos isso neste livro, nos capítulos iniciais, de que a mulher astuta às vezes consegue sempre dar volta, mesmo aqueles homens com juízo bem apurado, etc, etc. Esta é a razão pela qual o filho, apesar de já ser rei, a mãe chama-lhe a atenção por essa questão, porque, como sabem, qualquer pessoa que tem poder, o poder normalmente chama a atenção. E há pessoas, e quando a pessoa tem poder, a unidade de poder é crer. E esse desejo de crer, às vezes a pessoa quer experimentar tudo. E normalmente é muito fácil os homens, normalmente que têm poder, mesmo até que não sejam eles a tomar a iniciativa para meterem com as mulheres ou com as meninas, essas próprias meninas fazem questão porque sabem que são homens poderosos. E por serem poderosos podem-lhes abrir portas de oportunidade. Logo há aqui uma sedução. E a mãe, antevendo o filho deste problema logo, ele demonstra-lhe de uma forma muito clara: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Ou seja, isso é um caminho andado para a perdição. Um rei que governa e começa a entrar questões de mulher, vai arruinar a sua própria vida. Aliás, esse exemplo, se for caso do próprio Salomão, é verídico o pai. O pai teve um bom reinado, mas levou a família quase na ruína por causa, enfim, dessa questão. Porque ele cobiçou a mulher que não era dele, e, enfim, conhecem toda a história de Betseba, como é que aquilo desenrolou e o impacto que teve na sua própria família, etc, etc.
Por isso aqui, a mãe zelosa está-lhe a chamar a atenção para essa questão, porque isso destrói os próprios reis. Essas mulheres, às vezes, enfim, que não são mulheres virtuosas, que são mulheres de má vida, mas que vêm com capa de serem santinhas e boas, e por fim podem levar o homem para a perdição. Mas não é só as mulheres que podem levar o homem a perder o juízo, também as bebidas alcoólicas. Ele não só faz isso, ele também mostra aqui no versículo 4, não é dos reis, ou Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar a bebida forte. Por quê? Quando uma pessoa bebe, descontrola-se. Descontrola-se. Às vezes, há pessoas que são muito, enfim, de bom trato, mas quando ficam embriagadas, fazem coisas inimagináveis. E há um ditado que se diz quando uma pessoa está embriagada e fala algumas asneiras, dizem assim para desculpar, não foi ele que falou, foi o vinho que falou nele. Ou seja, aquela pessoa não tem autodomínio. Quer dizer, ele, enfim, está controlado pelo vinho. E quando uma pessoa está controlada pelo vinho, ele não está no seu perfeito juízo, pode incorrer em muitas infrações que eventualmente poderá ser difícil. Mas além dessa situação, no versículo 5, quer dizer, ao bebendo, às vezes esquecem da lei, porque nós sabemos que a lei, de forma geral, é o cumprimento das regras, é seguir aquilo que podemos dizer, enfim, numa perspectiva abstrata, geral, de valores, de princípios e de valores ou até de algo bom. A maioria das regras, leis, são boas e possibilitam um bom convívio entre as pessoas. Mas aqui, ele demonstra que ao beber, ele vai esquecer da lei. Ora, quando a pessoa esquece a lei, o que é que acontece? Comete atos de injustiça. E como vai dizendo, perverte o direito de quem anda a vir, o necessitado. Mas, ele depois parece que vai mudar de discurso. Em vez do rei, o príncipe, preocupar em beber, ele pode canalizar esta bebida para terceiros, para os seus súbditos, o que poderá parecer, à primeira vista, uma contradição. Porque ele diz assim, dai bebida, não bebas, mas dai bebida forte ao que está para perecer, e ao vinho ao que está em amargura de espírito. Bebam, qual é a finalidade? Bebam-se e se esquecem da sua pobreza e da sua miséria, não se lembrem mais. Ou seja, quando ele fala aqui desta questão de bebida, canalizado para essas pessoas, a bebida passa a ser aqui tipo um analgésico. É tipo adiar o sofrimento. Nós sabemos que hoje em dia há drogas, medicamentos muito fortes, que conseguem atenuar as dores. Conseguem. São medicamentos, são drogas, e às vezes até podem ter outros danos colaterais. Que, enfim, como a maioria de próprios medicamentos, tem sempre danos colaterais. Mas isso é quê? É para salvaguardar, é tipo um mal menor. Em vez de uma pessoa estar numa situação de dor insuportável, eu não vou explicar o que é dor, porque todos já passaram por situação de dor e sabem como é que é bastante aflitivo quando nós estamos numa situação de dor. Mas é preferível tomar algo, embora que não é propriamente o ideal, mas para poder minimizar o impacto daquilo que nós vamos ter. Essa é a razão pela qual a bebida tem que ser dada àqueles angustiados, àqueles que estão numa situação de dor, de sofrimento, porque é um mal menor, para eles poderem, para poderem esquecer, para poderem se aliviar. E depois no versículo 8 e 9 fala, abre a tua boca a favor do mundo, a favor do direito de todos os desamparados. E depois no versículo abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ou seja, nós temos aqui conceito que ele tem que seguir como sendo o rei, como sendo o estadista, como sendo quem tem responsabilidades governativas. Mas logo de seguida, ele entra aqui numa componente particular, numa componente pessoal, num componente mais de intimidade. Porque, repare, um grande estadista, qualquer homem público, espera-se que seja também um homem, enfim, coerente com a sua postura que ostenta publicamente. A mãe falou, se fosse outra pessoa, teria algumas dificuldades de falar com um rei sobre qual é que devia ser a sua postura do ponto de vista particular, íntimo. Nós sabemos que com as nossas mães não há essas barreiras, não há essas formalidades. Agora o santo
aqui, enfim, outra expressão. E logo daqui ele muda de discurso e nós entramos aqui a questão da mulher virtuosa. Ele começa esta secção, que é a parte mais íntima, mulher virtuosa, quem a pode achar? Naturalmente, tudo que é virtuoso não é fácil de encontrar. E aqui ainda as mulheres com qualidades humanas, sociais e espirituais também, são ainda muito mais difíceis de encontrar. Não são mulheres fáceis de encontrar. Ele fala aqui, ele começa com uma interrogação para depois ir dando sorrateiramente o conceito. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Ninguém pode encontrar facilmente, por causa de atributos nobres que ela tem. Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Nós sabemos, não vou novamente pormenorizar, o papel que as joias, essas pedras preciosas têm, tanto nas convenções próprias do casamento. Há pessoas que usam diamantes e ouro bastante caríssimos, milhares e milhares de euros. São muito caros. Nem todas as pessoas têm essa condição. Nem todos aqui, se calhar ninguém tem aqui diamantes. Eventualmente, alguns podem ter, mas conta-se poder. São muito difíceis por causa do seu valor no mercado. Mas a mulher virtuosa, ela chega muito mais do que isso. Vai muito mais além dessa materialidade. Por ser tão virtuosa, o coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de luto. Ou seja, essas mulheres com qualidades, o marido que encontra uma mulher assim, não tem motivos, não tem pretextos, não tem razões de queixa. Por quê? Porque é uma mulher que está na altura. É uma mulher que sabe as suas responsabilidades, que sabe como lidar na família e é uma pessoa que tem atributos de edificação, etc, etc. Mas atenção, podemos perguntar quais são esses atributos. Logo nós veremos. Mas aqui quando falo mulher aqui, a sua qualidade, não é por ser altamente formada, ou por ser qualificada, ou por ser bonita, ou por vestir bem, ou por falar bem, ou por cozinhar bem, etc, etc. Não é nada disto. Naturalmente, também esperamos que uma mulher virtuosa acabe também de alguma certa reunir parte dessas virtudes. Mas não é isso. A mulher virtuosa não tem que ser, enfim, excelentíssima, etc, etc. Não. São qualidades humano-sociais e também espirituais que nós logo veremos a seguir. Esta é a razão pela qual ela, sabendo o seu papel, e não há disputa, não há rivalidade, o marido confia plenamente nela. E uma das razões hoje em dia para fracassos de muitos casamentos tem a ver com falta de confiança. As pessoas não partilham aquilo que é o comum. Há uma desconfiança. A mulher desconfia que o homem ganha algum dinheiro e gasta com outras amantes fora. O homem pode desconfiar que a mulher toma dinheiro e dá à família, porque tem-se que a mulher é mais voltada para a família, a sua família. Quer dizer, há séries de desconfianças no seio da família, no seio do lar, que nós vamos assistindo. Um não quer que o outro veja a sua conta bancária, que não seja a conta do seu e-mail, e outros pormenores. Há uma desconfiança, séries de desconfianças. Essa é a razão pela qual acaba por haver fracasso no relacionamento. Porque onde não há confiança, não é só no lar, isso é em qualquer tipo de contexto. Onde não há confiança, não se pode esperar muita situação. Mas, como a mulher, essa mulher virtuosa, não dá razões, porque nós também, para haver também desconfianças, alguém tem que nos dar razões para nós desconfiarmos. Imagina agora uma pessoa que é casada, pega no telemóvel, a mulher quer ver, não pode, assuntos laborais, nunca mais assuntos laborais. A mulher começa a desconfiar. Que são estes tantos assuntos? Já há casos, às vezes, falava com um amigo que contava que o pai andava a enganar a mãe, que é a mulher, porque ela tinha amante, mas punha lá Antônio Mecânico. Pronto, porque a mulher controlava o telemóvel. E ela, para despistar a mulher, punha lá Antônio Mecânico. Pronto, a mulher vê lá Antônio Mecânico, não vai chegar, pronto, Antônio Mecânico. Mas é amante. Hoje o dia eu perceber, amor, estou com saudades tuas. A mulher viu aquilo, mas Antônio Mecânico.
a dizer essa expressão, será que o meu marido agora é bissexual ou o quê? Afinal ao cabo, esses truques, que normalmente os homens são muito espertos nisso. E essa situação, quando uma mulher vai presenciando isto, começa a ter reserva, a ter desconfiança. E essas desconfianças depois levam à ruptura. Pronto, é esse caso dos homens, ou podia falar também da mulher. Mas aqui, nesta passagem aqui, a mulher virtuosa não dá razões de desconfiança ao seu próprio marido. Por isso o seu marido confia inteiramente nela, porque ela não só consegue gerir a casa e cuidar daquilo que são os próprios interesses do lar e os interesses do próprio marido. Porque aqui já não há competição. E hoje em dia o que nós assistimos novamente para fracassos de vários lados é que há uma competição no próprio seio familiar. Porque o homem quer ser superior à mulher quer ser superior ao homem. Ora, isto depois também tem todas as implicações. Mas quando as pessoas casam e um são no mesmo corpo, já não há essas razões que nós vemos às vezes de um querer ser mais importante, de querer ter mais sucesso, de querer ser o centro da atenção. Essa questão não existe do ponto de vista legal. Legal e também, enfim, mais do ponto de vista espiritual. Mas essa é a razão pela qual o seu marido confia inteiramente nela. Mas nessa confiança também, o seu marido não lhe falta nada. Quer dizer, tenta preenchê-la também. Está a perceber? Porque a mulher virtuosa dá só benefício ao seu marido e o seu marido também procura recompensar, não lhe faltando com nada. Embora nós vemos que ela não é materialista, depois vamos ver em seguida, não é uma mulher materialista. Mas certamente também o marido vai lhe fazer surpresas agradáveis e vai fazer coisa que ela de facto, enfim, quer. Mas há uma outra evidência também. Como não há falta aqui neste relacionamento, não há oportunidade para traição, não há oportunidade para outras coisas, porque a traição é o quê? É falta. Quando uma pessoa tem alguma situação no lar que não é satisfeita, naturalmente que ele vai buscar fora. Agora, se uma pessoa está muito bem no seu lar, quer dizer, vai ter prazer de estar em casa, não vai querer sair, porque às vezes muitas pessoas não querem ir para casa porque a casa, o lar acaba por ser bastante aterrador, muitos problemas e não é sossego. As pessoas tendem a refugiar, sair do trabalho, estar com os amigos e chegar à sua casa, ficar pouco tempo. Mas, quando há um lar estável, um lar, enfim, amigável, tanto a mulher como o marido vai querer estar na casa. E não só vai querer estar na casa, não vai nem sequer maquinar situações de traições. Sabe, traições sentimentais, traição financeira, traição relacional, traição de todo tipo de gente. Porquê? Porque ela está muito bem e não lhe falta nada. O versículo 12, ele diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, quer seja na pobreza, na riqueza, na doença, em qualquer tipo de circunstância, só lhe faz bem. E mesmo até que ele venha a morrer, o marido venha a morrer, essa mulher virtuosa consegue assegurar aquilo que são interesses do próprio marido, nomeadamente os filhos, a sua propriedade, etc, etc. Por isso fala aqui, ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. E depois, ela busca lã e linho. Nestas sequências já, essa mulher virtuosa é uma mulher proativa. É uma mulher que trabalha. É uma mulher empreendedora. É uma mulher que está sempre em ação. E isto também leva-nos a quebrar determinados mitos. Nós vamos ver que às vezes se associa ao próprio cristianismo, de entender que o cristianismo acaba por abafar a mulher, acaba por controlar a mulher e a mulher não tem, enfim, manobras dentro do cristianismo. Isto não é verdade. As feministas fazem essas teses defendendo que a cultura do patriarcado reside em última instância no próprio cristianismo, que é falso, porque esta mulher que nós vamos ver é uma mulher com plena autonomia, faz as suas coisas, tem a sua liberdade e não está condicionada a nada. E esta é a razão pela qual ela vai trabalhando, ela não tem uma vida inativa. E aqui também reforça-nos outra ideia de que ela não só trabalha como gosta de trabalhar e está sempre em ação. Mas qual é o trabalho que ela faz? Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Vamos dizer, mas esse é um trabalho desprestigiante, tendo em conta a ênfase que se dá à mulher virtuosa.
Podia esperar um trabalho intelectual, um trabalho mais coisa, mas trabalhar com lei. As pessoas poderão cair ou induzir ao erro de pensar, mas como nós, o ser humano, tem essa tendência, a pessoa às vezes diz, fulano trabalha de não é um trabalho prestigiante. As pessoas querem mais, aqueles trabalhos usando a expressão circular, XPTO. Mas, como eu estava a dizer, uma pessoa virtuosa também não se afere no trabalho que faz. O essencial aqui é a dignidade, o respeito que ela tem para o trabalho e como ela consegue o seu próprio ganha-pão. Acho que isso que deve ser sua. Mas reparem aqui, ela busca lã, linho e trabalha de boa vontade com as mãos. É como os navios, versículo 14, do negociante, de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas sedes. Ou seja, ela levanta-se ao romper do dia, levantar cedo. Normalmente aqueles que são preguiçosos, nós falamos aqui dos preguiçosos, epístola a Tito, nós estudamos na escola dominical. As pessoas que são preguiçosas normalmente não gostam de trabalhar. Além de que não gostam de trabalhar, são pessoas que gostam muito de cama, de dormir. Sobretudo ser no inverno, então, não querem sair ali de cama. Mas a mulher virtuosa, ela levanta logo de manhã cedo. Está a perceber? Muito cedo, ela levanta o romper do dia, prepara de comer para a família e distribui as tarefas pelas suas criadas. Dá responsabilidades a cada um, para depois seguir a sua vida. E depois nós vemos aqui o trabalho que ela vai fazendo. Ela considera um campo, versículo 16, e compra-o, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ela faz a avaliação. Este negócio que ela faz, ela não levanta só e faz, porque é uma mulher sábia. Ela, tudo que ela entra, ela faz um exame, como se espera, de qualquer pessoa de bom senso. A pessoa vai fazer um investimento, não vai levantar só e fazer. Tem que avaliar o mercado, como se diz no linguagem econômica, avaliar o mercado. Saber se vale a pena, se aquilo é rentável ou não. E há um princípio que se diz, todo investimento que nós vamos fazer, temos que avaliar os custos e os benefícios. Se os custos são mais elevados que os benefícios, não vale a pena investir. Porque vai dar sempre prejuízo. Pronto. Mas ela aqui faz esse levantamento e com sabedoria toma a decisão. Nesta versão portuguesa correta, examina um terreno e compra-o. Planta uma vinha com o produto do trabalho, que é do seu próprio trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, ela não só trabalho manual, mas também nós sabemos que é uma mulher que usa muito a cabeça, que ela também é uma mulher intelectual. Por quê? Porque ela faz todas essas projeções do seu próprio negócio e à noite ela não para. Ela está sempre a matutar naquilo que é melhor para a família e para o seu próprio negócio. Mas, se repararem aqui, logo no versículo 18, prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ela está sempre em vigilância. Vigilância. Não quer dizer que ela não dorme, ela dorme. Mas é uma mulher que previne e faz os seus negócios de forma acentuada. Mas além de todas essas qualidades que eu estava a falar, no versículo, estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Ou seja, ela trabalha na roca e usa os dedos, etc. Mas não é só isso, ela não faz só isso de trabalhar, de cuidar da sua própria casa, que é normal, etc. Ela também é uma pessoa que preocupa com os outros. Ela é uma pessoa generosa, é uma pessoa bondosa. Porque nós, como nós vemos aqui no versículo 20, abre a mão para o pobre. Sim, ao necessitado, estende as suas mãos. Ou seja, essa mulher, além de preocupar com o seu lar, com a sua família, ela também preocupa por aqueles que são marginais, que são desfavorecidos, que estão numa situação de pobreza. E isto também leva-nos para o próprio sumo da religião. Porque a verdadeira religião é o quê? A verdadeira religião é atender, visitar os órfãos e as viúvas, nós sabemos órfãos e as viúvas, e purificar-se do mundo. E vemos isso no livro de Tiago. Mas, noutras passagens, nós sabemos que não é só órfãos e as viúvas que são vulneráveis. Nós também temos estrangeiros.
pessoas que também passam por muitas situações difíceis. E a Bíblia dá-nos essa atenção de particular dessas três classes de pessoas: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Mas não só, mesmo aqueles também que não encontram nessa situação, mas que são desfavorecidos, que a má sorte bateu à porta, e nós temos que ser bastante sensíveis com estas pessoas. E a mulher virtuosa, ela só não preocupa com a sua família, ela também abre a mão para o pobre, sim ao necessitado, estende as suas mãos. E nessa versão, porém, diz: estende a mão segura aos infelizes, aos desgraçados, e é generosa para com os pobres. Mas nós vemos aqui a mulher virtuosa, ela faz isso de forma desapegada, sem qualquer tipo de interesses. Há pessoas que fazem favores para dar nas vistas, para se autopromover, para se mostrar, para se gabar, etc, etc, com finalidades que não são mais corretas do ponto de vista bíblico. Mas essa mulher, além de ser generosa, ela faz tudo com discrição. Ela estende mão para os pobres, para aqueles que são marginalizados, e atende as suas solicitações. Essa é a razão pela qual, logo no versículo 21, não tem medo de neve pela sua família, pois todos da sua casa estão vestidos de escarlate. Ou seja, ela faz essa providência, ela que cuida e trata disso. Faz para si, versículo 22, cobertas de linho fino e de púrpura, e o seu vestido. Ou seja, ela trata dessas questões. Apesar de que nós não temos indícios de que ela é uma mulher vaidosa. Não há. A mulher virtuosa não pode ser uma mulher vaidosa. Mas se forem ver esses tecidos, esses cuidados, ela própria veste bem. Embora ela não reclame essa questão de vestir-se bem. E nós somos chamados, inclusive ainda, na nossa revista Escola Dominical, como é que uma mulher deve se apresentar. Além de atributos, tem que ter a forma de apresentar, de vestimento. Não só para não levar o pecado da sensualidade, mas também na extravagância de vestimento. Nós, quando vemos televisão, e às vezes até encontramos com pessoas na rua, sobretudo nestes contextos, há pessoas que são muito extravagantes a vestir. Isso até, enfim, arrepia-nos. Mas a mulher virtuosa, apesar de não fazer questão de vestir bem, ao fim e ao cabo ela acaba por vestir propriamente bem e vestir decentemente, como se espera a uma mulher virtuosa. Por que é que eu digo que ela veste bem? Não diz lá na passagem, mas os tecidos, esses panos aqui, se forem ver, são panos bastante caros, em que ela também trabalha, que acaba por beneficiar também ele e a sua própria família, seu próprio marido, etc, etc, até os necessitados. Ou seja, ela não fixa naquelas coisas, mas Deus acaba por abençoá-la também, por ter, enfim, de vestir-se bem, de estar decente como se pode esperar. Porque ela faz cobertas e protege a sua família, enfim, no tempo de inverno, etc. Mas, em consequência disso, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciões da terra. O seu marido é respeitado. O seu marido é conhecido e considerado na Assembleia quando toma assento no Conselho dos Anciões da Terra. Aliás, aquele princípio, quer dizer, quando uma pessoa tem uma boa mulher, e aquilo também acaba por projetar na sua forma, o homem acaba por ser organizado. Porque nós sabemos, na generalidade de situação, a mulher acaba por organizar o próprio homem. Em muitas situações. Naturalmente há exceção. Há homens que são organizados. Mas, na generalidade, os homens tendem a ser desorganizados. E uma mulher acaba por organizar um homem. Na Guiné, por exemplo, se um homem sair amarrotado, casado, atribui logo culpa à mulher. Aqui já, pronto, essas questões de emancipação, cada um tem que cuidar da sua vida, já não se nota isso muito. Mas nas sociedades, por exemplo, culturas ainda que esse feminismo local tanto é. Aliás, mesmo até pessoas mais velhas, se repararam, quando o homem está mal, ninguém ataca o homem, é a sua esposa que as duas logo vão atacar. Mas como é que a esposa deixa o marido sair dessa forma, assim tão arretado, etc, etc. Bom, logo, o marido, essa apresentação que o marido tem, em parte beneficia-se dos atributos da sua própria mulher. Ele é conhecido e reconhecido. Aliás, quando nós casamos com pessoas de boa reputação, beneficiamos disso, quer seja homem, quer seja mulher, e vice-versa. Da mesma forma, também, se a pessoa for de má fama, isso também prejudica-nos, por mais que não, enfim, sejamos propriamente cúmplices ou parte daquela situação.
Mas o seu marido é conhecido e considerado na Assembleia quando toma assento no Conselho dos Anciões da Terra. E novamente o versículo 24 faz vestidos de linho e vende-os e entrega cintas aos mercadores e por aí fora. E depois no versículo 20, a força e a dignidade são os seus vestidos. Ou seja, nós não vemos aqui que ela veste aquelas roupas que ela prepara, que eu estava a falar que são caras. Mas aqui o autor sagrado diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. E ri-se do tempo vindouro. Na outra versão diz, reveste-se da força e da dignidade e só a pensar no futuro. Ou seja, é uma mulher feliz. Uma pessoa que está a rir do futuro é sinal que está a esperar coisas boas, não é? Mesmo o presente. Falamos que ri do futuro, também ri no presente. Ela é feliz. E não vou entrar agora aqui a falar sobre questões sobre a felicidade, etc, etc. Mas nós sabemos que há muitas pessoas, sobretudo no nosso contexto atual, há pessoas que andam bastante ansiosos, que andam perturbados. Porquê? Porque acham que alguma coisa de mal vai acontecer. Tem problemas sérios na família que não conseguem resolver. Logo, no seio da família, que lhe cria vários dissabores. E acham que estão na iminência, enfim, de perder o controle da família. E a pessoa está no trabalho e as coisas não estão a correr bem. Quer dizer, isso tudo leva a uma ansiedade e leva a preocupação. Se uma pessoa sabe que eventualmente o seu contrato não vai ser renovado, ou está com um problema com a mulher, o marido, ou os filhos não estão a portar bem, ela não pode estar a pensar no futuro, porque tem situação ainda que não consegue resolver. Logo, o futuro acaba por ser tipo atormentado. Mas a mulher virtuosa, como está tudo organizado na sua casa, e também a sua vida, enfim, tanto familiar como profissional, e também espiritual, ela não tem motivos para não estar feliz. Ela ri. E nós sabemos a importância que o riso genuíno tem. Não é aqueles risos falsos. Mas quando uma pessoa dá uma boa gargalhada, é a própria manifestação da felicidade que está subjacente. E a mulher virtuosa, ela não é uma mulher mal-humorada. Há mulheres que são muito mal-humoradas, que são chatas, que são difíceis de tolerar. Mas essa mulher é uma mulher bem-humorada, porque ela ri. E certamente, na sua convivência, ela vai transmitindo isto também para as outras pessoas rirem. Há pessoas que nos contagiam. Quando falamos com elas, nós rimos. Mas há outras pessoas que nós falamos, ficamos até ainda com depressão ali, porque são pessoas que só dão mais notícias e estão sempre a ver coisa tudo negro. Mas a mulher virtuosa, como nós vemos aqui, ela ri a pensar, quando ela pensa no futuro. E depois no versículo 16, abre a sua boca com sabedoria. Tem essa sabedoria. Não é só a sabedoria humana, mas a própria sabedoria divina. O ensino da benevolência está na sua língua. A outra versão fala, ela fala sempre com sabedoria e dá conselhos com bondade. Gratuitamente. As pessoas revêem nela e vão lhe pedir conselho e ela transmite esses conselhos sábios às pessoas que lhe procuram. Gratuitamente. Sabemos que há pessoas que dão conselhos que pagam, que são profissionais dedicados, e há outros que nem sequer têm tempo para dar conselho aos outros, porque não tem tempo, tem de estar com a família. Mas a mulher virtuosa, ela está disponível para ajudar, lá está aquela ideia, ajudar aqueles que precisam. E essa ajuda, mesmo sacrificando os seus próprios interesses, ela está disposta e faz isso de forma gratuita. E depois, logo, no versículo 17, olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Vigia tudo o que se passa em sua casa e não come o pão da sociedade. Ou seja, não é uma mulher sedentária, mas uma mulher que está sempre proativa. E depois, no versículo 28, por todos esses atributos, não se podia esperar mais de outra coisa. E, em consequência disso, levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, ditosa, feliz, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E essa versão fala: os seus filhos levantam-se para felicitar o seu marido, para elogiar. Muitas mulheres foram exemplares, mas tu és a melhor vitória. Há aqui um reconhecimento, tanto privado como público, da sua própria família, pelo equilíbrio que essa mulher tem sido no contexto familiar. E é importante também nós reconhecermos as pessoas. A palavra nos ensina a quem honra, honra, a quem louvor, louvor. E não temos que ser comedidos a enaltecer estes feitos. Reconhecer as pessoas, o papel que têm. Porque essa mulher é o equilíbrio. Não nos falaram aqui dos filhos, mas tudo indica que os filhos estão muito bem encaminhados também. Porque para chegarem ali e louvá-la,
reconhecem a autoridade e a sabedoria em tudo. E o marido também junta em tudo isto e fazem um coro de elogio em relação esta mulher virtuosa. Naturalmente que há muitas. Mas tu és da minha.